E aí, pessoas que ainda podem ter um canal na internet, tudo bem com vocês? Eu tô falando de mim, né? Porque o Monark já era, né? Nem sei se ele pode continuar postando vídeo, nem sei se eu posso fazer react dos vídeos dele. Mas vamos ver ele comentando aí, né? China revisa a lei de recrutamento de olho em conflito em Taiwan. De olho em Taiwan. Meus amigos, Terceira Guerra Mundial vai começar. Tamo fudido, por favor, aliens, apareçam na Terra pra salvar. Sabia que uma das notícias dos aliens é que eles aparecem normalmente perto dos mísseis nucleares, das bases nucleares? A maior quantidade de avistamento tem sido nessas regiões. O áudio tá desincronizado dele ou impressão minha? E tem até uma história, né? Que é boato, né? Que houve um momento, uma época que 3 ou 8 mísseis americanos foram desativados por alienígenas. Os alienígenas, quando vêm para cá, eles sempre sequestram uns redneck perdidos nos Estados Unidos, né? Eles nunca abduzem, assim, o Biden, o Lula, né? O Putin. É sempre uns redneck que moram no meio do nada. Eita, tem essa história aí. O áudio dele está desincronizado. Então, né? Se tiver a Terceira Guerra Mundial, talvez os alienígenas nos salvem, tá ligado? O maluco vai lá, aperta o botão, só que não sai o míssil porque os ETs desativaram, deve ser. Tá ligado? Vai saber. Seria bom. Inclusive, tem uma história que teve uma época que apareceu que o míssil tava vindo, e aí um cara que tava no submarino russo pegou essa mensagem errônea e ele decidiu não apertar o botão. Tem um cara, inclusive foi aniversário dele semana passada ou retrasada, acho. Que ele recebeu um aviso que tinha 5 mísseis indo em direção à União Soviética e ele segurou o tranco e não lançou o ataque, que ele deveria ter lançado. Ainda bem. E se ele decidiu apertar o botão, só que os alienígenas impediram? Aí ninguém sabe, né? A gente não sabe. Mas vamos ver o que está acontecendo na China. Soldados veteranos e estudantes com experiência em tecnologia devem desempenhar papéis importantes. A China promulgou na segunda-feira revisões em sua lei de serviço militar, que permitirá que militares aposentados sejam relocados para proteger soldados experientes. A lei também se concentra no recrutamento de estudantes de ciência e engenharia com experiência em tecnologia para se preparar para a guerra em novos domínios, como espaço, falando em alienígena, e cibernética, enquanto o país tenta construir sua força militar para se preparar para uma possível guerra total no Estreito de Taiwan. Ai, meu Deus do céu! O Conselho do Estado e a Comissão Militar Central, principal órgão das decisões militares chineses, aprovam os regulamentos revisados sobre recrutamento com base na Lei de Serviço Militar. Vamos construir um sistema de recrutamento militar que possa responder desde tempo de paz até emergência de forma rápida e contínua. A mudança tornará mais fácil para os soldados aposentados retornarem às suas antigas unidades ou desempenharem funções anteriores. O exército chinês, que tem quase 2 milhões de membros, limita os períodos de alistamento. As novas disposições estipulam que soldados reformados podem voltar ao serviço militar para ajudá-lo a proteger o pessoal experiente. A China está aí se preparando, né? Estados Unidos está toda semana aqui no Mar do Sul da China, metendo avião espião no espaço aéreo chinês. A China tem que fazer alguma coisa. Outra disposição torna mais fácil para que os militares recrutar pessoas em caso de emergência. Os caras estão pensando nos casos de emergência. Por que eles estão pensando nisso? Por que será, né? Por que será? Isso permite que o governo ajuste as condições e métodos de recrutamento, dependendo dos tipos de pessoal necessário, e permite que o corpo de transporte de suprimentos priorize o transporte de forças militares para destacamentos rápidos. A mudança reflete a preocupação de Pequim sobre um possível conflito sobre Taiwan. Sobre. Uma guerra total por terra, mar e ar. Meu Deus do céu. Poderia exigir que a China mobilizasse militares aposentados, bem como soldados da ativa, entre outros, tripulações experientes que podem operar armas e sonares em navios de guerra, e pilotos de caça são particularmente valiosos, pois treinar novas pessoas altamente qualificadas leva tempo. A galera tá se preparando pra Terceira Guerra Mundial, cara. Por que será, né? É isso que tá acontecendo. Quem que provoca isso, né? Sempre os mesmos. Sempre. Estados Unidos e Europa. Um bando de colonizador safado, porque eles vivem à base de guerra. Vai ver aí na história da Europa nos últimos 1000 anos,
quantos por cento e quantos séculos eles passaram fazendo guerra? Porque é só o que eles sabem fazer. Porque os Estados Unidos ele tá perdendo a hegemonia global, o dólar tá se enfraquecendo. Você vê que, né, os caras estão falando que o Lula, né? Olha lá, o Lula conseguiu derrubar o dólar, viu como ele é um presidente muito melhor. Não, meu irmão, o que tá derrubando o dólar é a guerra na Ucrânia, cara. Não seja idiota. A guerra da Ucrânia tá derrubando o dólar como, cara? Tem nada a ver com o Brasil. O dólar não tá caindo por causa do Brasil. O dólar tá caindo no mundo inteiro. Por quê, né? É isso que tá acontecendo. Não é o Lula. Porque os países estão negociando cada vez menos com o dólar. O Lula é parte disso porque o Brasil negocia pra caramba. Lula, bicho. Tudo que acontece no país é o Lula agora, né? Só as coisas boas, as coisas ruins não é. Né? Nunca é, né? A China desenvolveu capacidade militares nos últimos anos, principalmente em terra e no mar. Então a China está produzindo navio de guerra da com pau. Tá errado? Ela já tem uma Errado? produção maior do que os Estados Unidos, ou seja, ela produz mais navios que os Estados Unidos por ano. Tá ligado? Eles estão... Daqui 10 anos eles vão ter bem mais navios do que os Estados Unidos. Vai levar um pouco mais de tempo que isso. É isso que significa esse fato. Que a China tem 3 porta-aviões e os Estados Unidos, se não me engano, tem 12. Então vai levar um tempo ainda. Os militares expandiram suas frotas de navios de assalto, anfíbios, submarinos e bombardeiros e lançaram seu terceiro porta-aviões, o Fujian, em junho do ano passado. Operar este novo equipamento exigirá pessoal mais qualificado. Esse texto não faz sentido, né? Os caras lançaram o porta-aviões e agora que eles vão treinar as pessoas? Pô, já tem gente treinada há muito tempo, né? É como se não, agora a gente lançou um porta-aviões. E quem que vai pilotar o porta-aviões? Ih, rapaz, agora a gente tem que fazer um treinamento. Outro foco da lei são estudantes universitários. A lei permite que as universidades cuidem de tarefas de selecionar os alunos. Já é assim? Os caras já vão recrutar desde o início. Já é assim? As universidades podem recrutar alunos no site do seu cadastro familiares ou onde estão localizadas as escolas. A lei revisada visa trazer estudantes de ciência e engenharia treinados em alta tecnologia. Isso que é o foda, né? Como inteligência artificial e robótica. O que é foda? A próxima guerra não vai ser soldadinho na rua, não, cara. Ah, é? A próxima guerra vai ser só drone, vai ser os nerds, velho. Já rola isso, cara. Tá muito atrasado, irmão. Os nerds que vão guerrear agora. Vai ser os nerds que vão guerrear agora. Já rola faz tempo. E o que vai ser bom, porque eu acho que vai ser menos gente que vai morrer, entendeu? É mais briga de equipamento, né? O que vira, no final das contas, acaba sendo mais uma guerra econômica. A China, inclusive, lançou um navio que é sem tripulação. Um navio militar sem tripulação. Já uns 3 meses atrás. Do que uma guerra de vidas, né? O que seria muito melhor, quando tiverem androides. Bom. Bom. Vamos ver o que vai acontecer. Muita coisa Cara, vai volta acontecer. pro Minecraft, cara. Os androides Volta podem pro começar a entrar em guerra contra a humanidade também, né? Se a gente construir. Muito mais de boa. Então, a guerra usando satélites espaciais, cibernéticos, drones são área de preocupação particular. Os militares chineses também estão se concentrando em pesquisas sobre guerra de inteligência, que faz o uso de AI e outras tecnologias. Que coisa, hein? Puta, a China... Eu tô com inveja da China, Coca. Por quê? Porque os caras estão virando um país sério de verdade, tá ligado? Estão virando o país sério, como se não fosse. Um país que realmente é competitivo. E a gente poderia se tornar essa porra. Mas a gente é muito medíocre aqui, velho. A gente não precisa de exército, cara. A China tem que, infelizmente, gastar esse dinheiro todo exército que eles podiam gastar em outras coisas, porque os colonizadores safados não param. Se a China não tivesse um exército, eles já teriam invadido a China de novo, como eles fizeram sei lá quantas vezes nos últimos 200 anos. A gente não consegue sonhar e a gente tá feliz em ser escravo. Sabe aquela frase? A gente não. Você não vai ter nada e vai ser feliz? Já é realidade aqui no Brasil. Eu nem sei que frase é essa, mas não faz sentido nenhum, né? Olha quanta coisa tu tem na tua frente pra dizer que não tem nada e vai ser feliz. O povo não tem nada e acha que é feliz. Não acha que é feliz, cara. O povo não acha que é feliz. As esperanças do presidente Xi Jinping de construir uma forte articulação militar chinesa no acesso a pessoas qualificadas. O Qixin Jornal, a publicação teórica do Comitê Central do Partido Comunista Chinês, enfatizou a necessidade de garantir pessoal para fortalecer as Forças Armadas. A revista também disse monte de informação que genérica, o país né? precisa formar militares profissionais que como tenham alta ética como e se talento. isso já não acontecesse. Alta ética e talento, olha lá. O número de alistados nas Forças Armadas tem diminuído devido à diminuição e envelhecimento da população da China. Não só isso, né? A China também não está envolvida em conflito nenhum. Não tem necessidade de ficar alistando gente.
No ano passado, a população do país caiu ano a ano pela primeira vez em 61 anos. Olha lá. Também os caras colocaram aquela política de só poder ter um filho, né? Que já caiu 5 anos atrás. Os pais nas cidades, em particular, relutam em enviar seus filhos para serviço militar. Trabalho considerado perigoso, já que a China promoveu a política de filho único por mais de 3 décadas. Pois é, velho, 3 décadas. E tipo, quando você começa a entender mais do mundo... foi mais de 3 décadas, na verdade. Não foi o chinês que colocou essa política. Provavelmente a China passou por uma época que ele era igual ao Brasil, só que de uma maneira pior, onde não existia soberania popular, onde o governo chinês era um fantoche dos interesses internacionais, provavelmente. Esse foi os 100 anos de humilhação da China, tá ligado? E aí eles fazem guerra contra o povo chinês. E essa política de um filho só foi uma guerra que fizeram contra o povo chinês. Porque todo mundo sabe que isso é burrice, tá ligado? Impedir os outros de ter filho, mano. Peraí. A China, né, o governo chinês que implantou a lei de filho único, mas é uma guerra contra o povo chinês provocada por quem? Em chinês, a lei de filho único chamava, né, planejamento familiar. Isso já existia desde os anos 70, no início lá no meados dos anos 60. O governo já tinha enxergado que eles teriam um problema mais para frente, porque a média de filhos até ali em meados dos anos 70 era de 6 filhos por família, o que era muito. Por quê? As pessoas estavam tendo mais acesso à saúde, educação, comida, etc. E estavam tendo mais filhos. E o governo pensou, a gente tem que fazer alguma coisa. Inclusive ali em 71 ou 72, já tinha uma campanha para ter só 3 filhos. Não era uma lei, era só o governo pedindo um é bom, um é pouco, 2 é bom e 3 é demais. Já existia isso, né? E em 78 ou 79 começa a se desenhar a lei do filho único, que foi implantada em 80 ou 81. Eu não lembro exatamente as datas, mas foi nessa época aí. E foi implantada pelo governo chinês, não pelos estrangeiros. Não tem nada a ver com o estrangeiro. Foi porque a China entendeu que se eles não fizessem alguma coisa, hoje a população do país ia estar em 2 bilhões, a pobreza ainda ia estar descontrolada, eles não tinham condição de dar emprego, alimentação e saúde, cuidados básicos para todo mundo. E nesse processo, cerca de 400 a 500 milhões de pessoas deixaram de nascer. Então, foi na época a ideia que eles acharam que era melhor para manter a população, para poder dar uma condição básica de vida para todo mundo. A dizer que isso não... É fácil quando a gente está aqui em 2023, como o Monark sentado lá no estúdio dele, dizer que isso é burrice, né? Não tem que gerenciar um país com 1 bilhão de pessoas em 1980. Se o cara quer ter filho, é direito dele de ter filho e ninguém tem que impedir ele de ter filho, não, velho. Tem que ter a porra do filho e quantos ele quiser e povoar essa terra com seres humanos, velho. Que é essa nossa já tem missão, pouco, né? De certa forma, né? Se bem que eu nunca tive um filho, eu sou hipócrita nesse sentido. Só nesse? A China revisou repetidamente seu sistema de recrutamento para fortalecer as Forças Armadas. A lei de serviço militar foi revisada em 2021 para aumentar o limite de idade para novos recrutas para 24 anos para graduados e para 26 anos para os pós-graduados. Entendi. Era 22 Isso aí, né? China tá se preparando para a Terceira Guerra Mundial e vai dizer, lá tem gente para guerrear, viu? Lá tem soldado, viu? Lá tem soldado. Por mais que eles tiveram essa política de 30 anos aí, de um filho só, ainda tem muita gente na China. Mas assim, a China está se preparando porque é ameaçada o tempo todo, né? Desde que criou a República Popular da China, nunca parou a ameaça. Os colonizadores safados nunca param.